RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O ministro Eurico Monteiro reconhece haver desencontro entre a vontade das novas gerações e aquilo que o Mercado Nacional de Trabalho oferece. MPD na Praia está contra a suspensão parcial do plano diretor municipal para a implementação de um investimento para a produção de inertes na zona da Chada de São Felipe. Câmara dos Busteiros lança a obra de requalificação da orla marítima de Praia Guente, orçadas em 21 mil contos. Presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão revogar a cidadania de imigrantes naturalizados que sejam condenados por fraudar cidadãos norte-americanos. No Irão, o número de mortos na sequência das manifestações ultrapassa 2.500 pessoas. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O emprego deve ser um elemento de articulação entre o crescimento e o desenvolvimento urbano, afirmou hoje o Ministro da Promoção de Desenvolvimento e Fomento Empresarial. Numa conferência sobre o mercado de trabalho em Cabo Verde, esta manhã da Praia, Eurico Monteiro falou em sinais encorajadores socorrendo-se de números macroeconómicos de 2025 relativos ao mercado de trabalho. Particularmente no domínio do emprego em Cabo Verde, de 2014 a 2025, nós registramos avanços que são significativos e que, designadamente, com a queda do desemprego da taxa de 15,8% em 2014 para 7,5% no primeiro semestre de 2025, uma redução de 8,3 pontos percentuais, o que nos encoraja. E por o tema da conferência era o mercado de trabalho, o Ministro não deixou passar em claro a mobilidade de mão de obra, pedindo coerência na análise do fenómeno. Discursos simplistas e críticos dessa matéria ignoram a densidade deste problema e um fator elementar. A nossa economia anda ainda a quilómetros de distância de muitas outras economias deste mundo. As condições de trabalho que ainda podemos oferecer são muito inferiores às das economias mais avançadas. O realismo impõe que façamos cada vez mais esforço, mas com consciência clara de se tratar de um percurso de longo prazo. Falar sobre ele é importante, mas apontar soluções é muito mais ainda. O Ministro defende também um melhor entrosamento entre as aspirações da nova geração e as oportunidades do mercado do emprego. Aqui, reconhece haver um desencontro entre a vontade das novas gerações e aquilo que o mercado nacional oferece. A conferência foi ainda pretexto para o Ministro da Promoção de Desenvolvimento e Fomento Empresarial avisar por o perigo de a digitalização aumentar as desigualdades, caso não sejam adotadas medidas que regulem o setor da automação e das novas tecnologias. E os deputados do Movimento para a Democracia eleitos por Santiago Sul, que estão a visitar as infraestruturas esportivas na praia, acusam a atual equipa camarária de não ter visão para o setor e dizem que a cidade da praia está abandonada a nível de infraestruturas esportivas. José Antônio dos Reis acompanhou e tem os detalhes. Os parlamentares do Movimento para a Democracia dizem ter constatado uma profunda degradação das infraestruturas desportivas e uma gritante falta de visão do atual executivo camarário para com o desporto. Luís Carlos Silva lamenta que a agenda de infraestruturação desportiva da cidade da Praia tenha sido descontinuada com a governação de Francisco Carvalho. Profunda degradação, os campos relevados estão todos a danificar, temos relvas estragadas por todo o município, portanto há um profundo falhanço, eu diria um total falhanço do município, não só em não criar mais infraestruturas, mas sobretudo em proteger aqueles que recebeu. Os deputados do MPD, eleitos por Santiago Sul, consideraram ainda que o maior município do país está abandonado em termos de política desportiva. O Estado da Várzea é mais uma infraestrutura completamente abandonada, em risco de derrocada e aparentemente tínhamos um projeto para a construção do novo Estado da Várzea, que nesse momento nós não sabemos como é que esse projeto se está ainda de pé ou se deixou de
existir. Portanto, a cidade da Praia está abandonada em termos de infraestruturas de desporto. Em relação à polêmica em torno da mudança da Corrida da Liberdade para a Corrida dos Heróis Nacionais por parte da Câmara Municipal da Praia, segundo o deputado do MPD, Luís Carlos Silva, enquadra-se num padrão de atacar os valores da liberdade e do Estado de Direito por parte da nova liderança do PAICV. Depois há um zigue-zague e já não existe Corrida dos Heróis Nacionais, uma corrida que estava anunciada. E eu não compro a tese de recurso também porque o cancelamento da Corrida da Liberdade se enquadra dentro de um padrão de ação. Um padrão que tem sucessivamente e recorrentemente atacado os valores da liberdade, os valores do 13 de janeiro. Foi cancelada a Corrida da Liberdade, atacou-se a justiça, discrimina-se o feriado de 13 de janeiro, portanto, há um padrão de atuação. Não colhe a tese de falta de recursos. Deputados do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Sul, reuniram-se com os dirigentes do IDJ, Instituto do Desporto e da Juventude, e visitaram infraestruturas desportivas nos bairros de Fundo Cobom, Tira Chapéu, Vila Nova e Calabaceira, na cidade da Praia. E o Centro de Formação, Evangelização e Animação Missionária e de Emergência Infanto-Juvenil e Mais Solteiras, do bairro Tira Chapéu, vai receber, como apoio do Ministério da Justiça, cerca de 3.500 contos para a sua conclusão e instalação de equipamentos. O protocolo, que visa reforçar a resposta social numa das zonas mais vulneráveis da Praia, com extensão a outros bairros, foi assinado hoje entre o Ministério da Justiça e a paróquia de São José, em Tira Chapéu. A Dina Almeida tem os detalhes. O protocolo assinado entre o Ministério da Justiça e a paróquia de São José permite concluir e equipar o Centro de Formação, Evangelização e Animação Missionária e de Emergência Infanto-Juvenil e Mais Solteiras. A obra, que já conta com cerca de 70% de financiamento internacional, vai receber do Governo, através do Ministério da Justiça, cerca de 3,5 milhões de escudos. Para que possamos já, desde agora, começar a ter algum trabalho, porque o que nos falta ali também é espaço para as formações. A obra em si já está financiada, uma boa parte, por uma instituição dos Estados Unidos ligada à Igreja, a Papal Foundation. Com o apoio do Ministério vamos poder concluir e apetrechar o espaço para que possa dar melhor resposta aos anseios da comunidade em si e também aquilo que é a missão da Igreja. O centro não servirá apenas Tira Chapéu, mas também outras comunidades da paróquia, onde terá várias vertentes, reforça o pároco Bruno Varela. Que nomeadamente Alto da Glória, Bela Vista, Terra Branca, Tira Chapéu. Consistirá primeiro a ocupação de tempo livre, vai haver explicações e algumas formações específicas, música. Temos em vista as mães de casa, as mães de família, porque às vezes falta uma certa educação financeira e, sobretudo, também tendo em conta o centro se equipar com um pequeno apartamento para acolher em situações de emergência 2 ou 3 famílias no máximo. Um trabalho desenvolvido pela Igreja, mas que vai de encontro às responsabilidades que também são do Estado, sublinha a Ministra da Justiça, Joana Rosa. E neste caso em concreto trata-se de uma zona vulnerável, como sabem, uma paróquia com algumas vulnerabilidades, e notamos o esforço do pároco em dotar a paróquia de um espaço de convergência onde a comunidade possa estar, conviver, o espaço para a formação de jovens, de crianças e de mulheres também. Tudo isso acaba por ser, eu diria, tarefa do Estado, que a Igreja assume também, enquanto papel também que a Igreja tem em relação a esta matéria, trabalhar questões sociais, e o Estado tem que cooperar, colaborar, para que possamos ter sociedades cada vez mais empoderadas, trabalhar a temática vulnerabilidade, a questão que tem a ver com as consequências de vulnerabilidade, tem a ver com a insegurança, a criminalidade, que vamos reforçar esse trabalho para que possamos, eu diria, chegar um pouco mais à comunidade e fazer um trabalho a fundo. Apesar de ainda existirem desafios técnicos, a expectativa é que o centro esteja pronto em março.
E decorre hoje em Abadã, no Parlamento aqui na Praia, uma reunião conjunta da Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado e também da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais. Nesta reunião, os deputados estão a aprovar na especialidade o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção nacional e internacional de menores, o acolhimento e uma maior responsabilidade constam de um vasto leque de assuntos que carecem de novos ajustes, conforme a Joana Lopes. Os deputados da primeira e quinta comissões da Assembleia Nacional estão reunidos durante os dias de hoje e amanhã. Em agenda está a aprovação na especialidade da proposta de lei que aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O documento, hoje em apreço, foi aprovado na generalidade há um ano no Parlamento e agora na especialidade. O novo Estatuto prevê regulamentar e aprofundar aspectos como a adoção e acolhimento de crianças, explica a secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, que apresenta aos deputados os mais de 300 artigos. O antigo Estatuto, portanto, serviu-nos muito bem, mas havia necessidade de debruçarmos e aprofundarmos melhor, regulamentar alguns pontos essenciais, alguns aspectos essenciais, nomeadamente, por exemplo, a questão da adoção nacional e internacional, o acolhimento de crianças nos estabelecimentos de acolhimento do Estado e do setor privado, da sociedade civil. Vamos também pôr em prática maiores exigências em termos de responsabilização parental. Articulação entre várias instituições, com a densificação dos comitês municipais e as responsabilidades dos municípios fazem parte das questões enquadradas no Estatuto revisto. Além disso, o novo ECA introduz ajustes necessários na vertente proteção da infância, nomeadamente os trâmites judiciais, assegura Lídia Lima. Como, por exemplo, em matéria de instituições que devem atuar de forma concertada e articulada, em matéria dos processos que devem ser tramitados a nível judicial, como esses processos devem ser encaminhados, como devem ser tratados, a questão da audição dos menores, a audição das vítimas. O governo espera na especialidade enriquecer o documento para que se possa melhorar a proteção da criança e do adolescente no país. E com 35 anos de democracia, já era tempo de Cabo Verde ganhar alguma maturidade e implementar a tão desejada descentralização. O repto é lançado pelo engenheiro e ativista Marco Cruz, um dos mentores do manifesto sob o título Pela Descentralização rumo a um novo patamar democrático em Cabo Verde. Orlando Lima tem os pormenores. Marco Cruz é autor do livro Cabo Verde entre o partidarismo e a esperança da descentralização. Precisamente, a descentralização consta do manifesto em fase de socialização, embora com alguma dificuldade na mobilização dos cidadãos, porque, diz, a sociedade civil cabo-verdiana registra um déficit de participação cidadã. Nós temos uma sociedade civil um pouco apática, às vezes um pouco amedrontada, exatamente pelo regime, é isso que eu chamo do regime dos partidos, né? E eu tenho tentado mobilizar a sociedade para esta questão, mas eu sei que é um trabalho não é fácil, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Há um déficit de participação, de cidadania por parte das pessoas. É isso que o centralismo também, o resultado do centralismo e da excessiva partidarização e de concentração do poder é que levou as ilhas a uma certa apatia. E é por isso que a descentralização é uma ruptura com isto, né? É exatamente trazer uma dinâmica nova a Cabo Verde. Porque, veja bem, qual é o resultado do centralismo nestes 50 anos? E a resiliência não se constrói com o centralismo, é com a descentralização. Marco Cruz defende que a descentralização é um imperativo democrático e explica porquê. Sem a descentralização, eu diria, nós vamos continuar com uma democracia muito fragilizada em Cabo Verde. E é preciso que nós entendamos que temos que dar este passo. 35 anos exige esta maturidade. Nós temos que implementar a descentralização em Cabo Verde. Não há mais desculpas. É uma questão basicamente de reorganizar o Estado novamente. É ter uma governação multinível. Você tem as suas competências, as ilhas têm as suas. Com o aproximar das eleições legislativas, o autor do manifesto apela aos partidos políticos para que a descentralização conste das plataformas eleitorais. O 13 de janeiro nos deu a possibilidade de dizer quem nos governa, mas
já não é mais suficiente só isto. Nós queremos saber como é que somos governados. E o como é a descentralização. Não me interessa quem vai governar Cabo Verde nos próximos tempos. O importante é se vai se mudar a forma de governar Cabo Verde. É importante que a descentralização esteja na agenda, porque eu digo, se qualquer partido político na sua plataforma não tiver plasmado aí uma proposta de descentralização, para mim não está a ser sério com Cabo Verde e não está a entender a encruzilhada que Cabo Verde está em termos de os seus desafios no futuro. Por isso, Marco Cruz tem em agenda deslocações pelas ilhas no âmbito da mobilização dos cidadãos em torno do manifesto sobre a descentralização e também para o lançamento do seu livro Cabo Verde entre o partidarismo e a esperança da descentralização. E o Movimento para a Democracia está contra a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Praia para a implementação de um investimento privado voltado para a produção de inertes na zona de Achada de São Felipe. A bancada na Assembleia Municipal do EPD argumenta que a dimensão do projeto sobrecarrega o município e a saúde dos praenses, e a Câmara Municipal da Praia contrapõe-se. O EPD quer limitar os privados e argumenta que se tratou de fazer justiça ao investidor, tendo em conta que foram licenciadas 2 pedreiras perto do local destinado ao empreendimento em questão. O Canda Muriforte esteve na Assembleia Municipal e tem os detalhes. A proposta de deliberação, que implica a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Praia no âmbito do projeto da pedreira em Achada Laranjo, acabou por ser aprovada na generalidade com votos favoráveis do PAICV e votos contra do MPD. O presidente do PAICV argumenta que o PDM pode ser alterado num determinado período de tempo e que o projeto está dentro da lei, e questiona se o MPD quer limitar a atividade dos privados no município. Francisco Carvalho realça que a iniciativa faz justiça ao município interessado, que manifestou-se discriminado perante o direito à igualdade consagrado na Constituição. Por isso que essa iniciativa é injustiçado, precisamente porque nessa carta que está manda para a Câmara, ele explica se compreende. Modo que tem 2 pedreiras naquela área e ele fica sem resposta de Estado. Daí, então, as ideias de reposição de justiça. Sempre que tem necessidade, lei prevê, mas PDM pode ser suspenso. Portanto, pedido de suspensão de PDM é algo que é legal, que está dentro da lei, que é previsto na lei. Ele é fundamental e não vamos fazer dentro de prazo que a lei está permitindo. Que tem nenhuma lei na Cabo Verde que determina o número de pedreiras que deve ser feito numa área. Processo de licenciamento sem estudo de impacto ambiental que acontece. Minha preocupação é se a MPD apresenta alguma iniciativa legislativa que é para reduzir a iniciativa privada na criação de pedreiras. A líder do PAICV na Assembleia Municipal da Praia, Emilena Alfama, defende que estão criadas todas as condições para que o empreendimento não prejudique a população, à semelhança de outros já existentes na capital. Se você está fazendo para não ter mais emprego e tem tudo condições para problema de saúde, para que a fábrica que vai fazer mal a nenhuma população, até para morar na praia. Não tem fábrica sem porco, que também fica no meio de população. E criaram tudo condições para criar lá. Então, por que queria criar? Até para morar na mesma zona. Tem mais 2 fábricas. Qual é o problema de ter um terceiro? Não está achando aquela que foi justiça feita direito na altura. Por que o homem que pode ter, se ele tem 2? Coisa que custa até mais um terceiro, se ele tem tudo condições para a coisa ficar direito. O MPD desafia a edilidade a provar que há outras pedreiras nas proximidades. A líder da bancada na Assembleia Municipal, Manuela Brito, argumenta que a dimensão do projeto sobrecarrega o município e a saúde dos praenses. Que ele tem um impacto no ambiente e na vida de pessoas muito grande. Estudo de impacto ambiental foi contra. Aquele parceiro que não tem, tudo dos parceiros foi contra. Desviagem, nunca tem nenhum parceiro para esse novo deliberação. No tem estado tem um aumento de problemas respiratórios na população de praia. E que é muito devido à proliferação de pedreiras e de fábricas de cimento que não tem na cidade da praia. A nossa autoria na zona de Palmarejo não tem pedreira na Achara Grande, não tem pedreira no caminho de São Francisco. Portanto, praia é rodeado de pedreiras de fábricas de cimento. Argumento, mas não também de betão,
que é para obras, e cada colhe. Como tem vários outros locais que pode ser uma pedreira, não dentro de cidade. Toda a gente sabe que a MPD está em relação ao investimento. Que é uma falsa questão. A não ser que contra investidores, eu nunca sei nem quem é investidor. Não pergunta ali, tanto não é discriminação como o Presidente da Câmara está a faltar a verdade. Ele que diga quais são as duas pedreiras que existem a menos de 1 quilómetro de Laranjo. Que junto ao Laranjo não existe nenhuma pedreira. A menos de 1 quilómetro, conforme disse. Manuela Brito acrescentou ainda que, de acordo com os estatutos dos municípios, a Câmara Municipal é obrigada a divulgar o nome de qualquer investidor que pretenda implementar qualquer empreendimento no município. 13 horas mais 19 minutos do Fogo. Chega-nos a informação de que a Câmara Municipal dos Bosteiros lança obras de requalificação da orla marítima de Praia Guente. Na ocasião, a Câmara Local assinou o contrato de empreitado no valor de 21 mil contos para a materialização do projeto, conforme o Nilton Pires. O ato simbólico de lançamento da primeira pedra e assinatura do contrato de empreitada marcam o início das obras de requalificação da orla marítima de Praia Guente. A obra faz parte do programa de requalificação urbana da Câmara de Mosteiros. No evento de lançamento do projeto, o presidente da Câmara de Mosteiros falou do significado desta obra. Para nós tem um significado muito grande, que é de mostrar que é compromisso que não tem estado a assumir com esse município para ser modernização, para ser inovação, mas também para alargar aquilo que é oportunidades de negócio ali na Mosteiro. Esta iniciativa da autarquia mosteirense visa valorizar a orla marítima e diversificar a oferta turística no centro da cidade de Igreja, diz Fábio Vieira. Já fazer a apresentação ali, nos separando um projeto ambicioso, um projeto ousado, muito atrativo. Lido tem várias intervenções, tem intervenções na parte física, que tem a ver com a construção de um novo quiosque, novos sanitários, alguma intervenção também a nível de espaço verde e intervenções a nível da área envolvente. A requalificação da Praia Guente irá transformar esta zona balnear num espaço mais aprazível e acolhedor, dizem os moradores ouvidos pela nossa reportagem. Olha, no momento ali estamos a fazer bom trabalho. O povo está contente com a rua própria. Principalmente a rua estava acabada, boss. Chama é uma boa iniciativa, para esse lugar também ter uma boa vista também, para um lugar para caixaria desperdiçar, para um cabo lindo que merece. Basta de que forma que onde é no projeto, contente teu, da espera que de ali 4 meses é que está na obra, está maravilhoso, contente teu. E também ali cabo frequentar teu para pessoa, estava fino, com assim que coisa que câmara está compor, até fica mais frequentar para turista, alguém assim, da espera até que câmara compor e está ser mais frequentado para alguém assim. A requalificação da Praia Guente está orçada em 21 mil contos. O projeto é cofinanciado pela Câmara de Mosteiros, Cooperação Luxemburguesa, através do PNUD e pelo Fundo do Turismo. O prazo de execução da obra é de 4 meses. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 23 minutos. O presidente norte-americano disse ontem que os Estados Unidos vão revogar a cidadania de quaisquer imigrantes naturalizados que sejam condenados por fraudar os cidadãos norte-americanos. O anúncio aconteceu logo após uma crítica contra a comunidade somali no estado americano de Minnesota. Em dezembro de 2025, o presidente norte-americano ridicularizou os representantes políticos da Somália, chamando-os de lixo e afirmando que este país fede. A posição de Trump foi a mais específica sobre as consequências para os imigrantes naturalizados na investigação federal sobre alegados programas fraudulentos de redes de segurança em Minnesota. A CNN informou anteriormente que o Departamento de Justiça norte-americano emitiu um memorando no ano passado que diz que os advogados deveriam direcionar o seu trabalho de desnaturalização para atingir qualquer pessoa que possa representar um perigo potencial para a segurança nacional norte-americana. Quase 58% dos somalis em Minnesota nasceram nos Estados Unidos, de acordo com o escritório de censo do país. Dos somalis nascidos no exterior, em Minnesota, uma esmagadora maioria, 87%, são cidadãos norte-americanos naturalizados.
O número de mortos nos protestos no Irão ultrapassa 2.500, é que qualquer revolta anterior das últimas décadas nunca tinha alcançado este número, e lembra os casos em torno da Revolução Islâmica de 1979, segundo analistas. Pelo menos 2.571 pessoas morreram nos protestos em curso no Irão, segundo um grupo de defesa de direitos humanos sediado nos Estados Unidos da América, numa altura em que as autoridades restabeleceram parcialmente as comunicações após dias de apagão nacional. A agência de notícias dos ativistas pelos direitos humanos adiantou que 2.403 manifestantes e 147 funcionários ligados ao governo foram mortos. Mais de 18.100 pessoas foram detidas, segundo a organização. A televisão estatal iraniana reconheceu as mortes ontem pela primeira vez, citando um funcionário que referiu que o país tinha muitos mártires. O presidente norte-americano Donald Trump disse ontem à noite que a sua administração estava à espera de números exatos de vítimas antes de agir em conformidade. Os comentários surgiram numa altura em que os observadores aguardam para ver se Trump vai cumprir as ameaças a propósito de uma intervenção militar no Irão. O superávit comercial da China subiu para um recorde de cerca de 1,2 bilhões de dólares no ano passado, anunciou hoje o governo chinês. As exportações para outros países compensaram a queda das exportações pelos Estados Unidos da América. As exportações chinesas aumentaram 5,5%, com as importações a manterem-se estáveis em 2,58 bilhões de dólares. De acordo com os dados da alfândega da China, o superávit foi impulsionado por ganhos comerciais em dezembro, com as exportações subindo 6,6% em relação ao ano anterior, melhor do que as estimativas dos economistas e maior do que o aumento anual de 5,9% em novembro. Os economistas esperam que as exportações continuem a apoiar a economia chinesa este ano, apesar das fricções comerciais e das tensões geopolíticas. Desde que o presidente norte-americano Donald Trump tomou posse e intensificou a sua batalha comercial com a segunda maior economia do mundo, as exportações da China para os Estados Unidos diminuíram drasticamente, mas as vendas para outros mercados da América do Sul, Sudeste Asiático, África e também Europa, mais do que compensaram a redução. Já temos 13 horas mais 26 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Temos o aparelho da TACV que partiu da praia, está prestes a aterrar no aeroporto em São Vicente, por volta daqui a sensivelmente 3 minutinhos. O aparelho da TACV deverá estar na pista de São Pedro, de onde partiu há instantes uma outra aeronave, também ao serviço da TACV, faz percurso inverso, vem de São Vicente para a praia. E a aterragem está prevista aqui por volta das 14 horas mais 4 minutos. No aeroporto da Praia está em movimento o aparelho da TAP que vai para Lisboa. A aterragem prevista na capital portuguesa às 6 horas e 35 minutos e já deixou o aeroporto da Praia o aparelho da SATA que vai para Ponta Delgada, onde deverá aterrar por volta das 16 horas mais 44 minutos. De São Vicente também já partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa, vai chegar por volta das 18 horas mais 10 minutos e da Ilha do Sal também já saiu o aparelho da TUI que vai para Bruxelas e deve lá chegar por volta das 8 horas mais 52 minutos. Em instantes aterrou na ilha o aparelho da EasyJet que fez a ligação entre... Aliás, este aparelho da EasyJet vai partir dos Espargos e vai para Lisboa. E a aterragem está prevista às 19 horas mais 20 minutos em Portugal. Aterrou no Sal há instantes o aparelho da Transavia, partiu da praia, já está na pista do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral. De resto, nenhuma outra informação pertinente para partilhar com o amigo ouvinte em relação ao movimento aéreo neste momento. Pela via marítima não temos nenhum ferry a navegar neste momento. O Liberdade chegou há instantes ao Porto Grande em São Vicente. O Criolla partiu do Baio, está aqui atracado ao cais da praia e o Praia da Guarda encontra-se neste momento na Ilha do Fogo. Chegado neste ponto, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta quarta-feira, 14 de janeiro, o sol despontou às 7 horas e 2 minutos, e o pôr do sol será às 18 horas 23 minutos e 10 segundos. A lua está na fase minguante, saiu pelo sudeste às 3 horas e 26 minutos e vai se pôr pelo sudoeste daqui a pouco, às 14 horas mais 47 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 22 minutos e a seguinte será às 6 horas e 16 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 3 horas e 14 minutos e a seguinte será às 16 horas mais 2 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia
das 20 horas e 23 minutos até as 22 horas e 23 minutos. Ainda em relação à pesca, os dados apontam que amanhã poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 8 horas e 57 minutos até as 10h57, ou então das 21 horas e 24 minutos até às 23 horas e 24 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-bar será às 10 horas e 16 minutos e a seguinte acontece às 23 horas mais 6 minutos. E a primeira pré-bar, amanhã, acontece às 4 horas e 17 minutos e a seguinte será às 16 horas mais 52 minutos. E quando temos 13 horas mais 29 minutos e meio, fim de linha neste jornal, tempo apenas para repormos os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Dissemos que o ministro Eurico Monteiro reconhece haver desencontro entre a vontade das novas gerações e aquilo que o Mercado Nacional de Trabalho oferece. Em PD na Praia contra a suspensão parcial do plano diretor municipal pela implementação de um investimento para a produção de inertes na zona de Achado São Felipe. Câmara dos Mosteiros lança obras de requalificação da orla marítima de Praia Guente, orçados em 21 mil contos. O presidente norte-americano disse que o seu país vai revogar a cidadania de imigrantes naturalizados que sejam condenados por fraudar cidadãos norte-americanos. No Irão, o número de mortos na sequência das manifestações ultrapassa 2.500 pessoas mortas. 13 horas mais 13 minutos, às 14, o resumo daquilo que foi abordado neste jornal com José António dos Reis. Continuação de uma boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.